Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa primeira mensagem dessa nova série expositiva no livro de Eclesiastes, por significado à vida. Eclesiastes é um livro bíblico muito contemporâneo, mas também muito pouco compreendido. Por contemporâneo, eu quero dizer que, apesar dele ter sido escrito há cerca de 950 anos antes de Cristo, ou seja, cerca de 3.000 anos do nosso tempo, o seu conteúdo tem muito a nos dizer em nossos dias. E por pouco compreendido, eu quero dizer que muitos têm dificuldade de entendê-lo devido a um estilo literário bastante singular e, por causa disso, até uma dificuldade de percebê-lo como um livro inspirado por Deus e, portanto, bíblico. Como exemplo disso, nós temos o grande reformador Martinho Lutero, que manchou seu currículo por menosprezar Eclesiastes. É verdade que, para entender Eclesiastes, nós não podemos usar as mesmas lentes como a que usamos para estudar aqui. Ruth, para estudar Tito, são literaturas diferentes. Entender Eclesiastes exige traquejo, uma habilidade especial para deixar o que estamos acostumados de lado para enfrentar um novo paradigma. É como ir à Inglaterra e querer dirigir como nós fazemos no Brasil. Não dá. Não somente porque as faixas funcionam do lado oposto, como a direção e os pedais do carro ficam do lado direito, ao contrário de como é no Brasil. Uma outra forma de se pensar nessa singularidade de Eclesiastes é quando comparamos com Provérbios, que também faz parte da categoria que chamamos de literatura sapiencial ou de sabedoria. Mas enquanto Provérbios foca no como devemos viver, Eclesiastes foca no pelo o que devemos viver. Enquanto Provérbios tenta apresentar alguma coerência de uma vida piedosa, Eclesiastes apresenta a incoerência de uma vida em que nada faz sentido. Foi escrito: que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. A palavra hebraica aqui traduzida por inutilidade, ela também foi traduzida por vaidade em outras versões, especialmente as mais antigas, como na Revista Atualizada, que diz: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Essa palavra ela aparece 38 vezes em Eclesiastes e é uma das mais importantes no desenrolar do livro. Porque grande parte do conteúdo de Eclesiastes é exatamente o autor explicando o porquê da vida não fazer sentido. O significado literal dessa palavra, hevel, é vapor. Isso nos remete ou nos lembra o que Tiago escreveu no primeiro século dessa nossa era. Diz o seguinte, capítulo 4, versículo 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. O livro de Eclesiastes ele é bastante distinto porque ele apresenta as sinuosidades da vida. Um escritor disse que ele é como um livro de exceções. E quem é que gosta de exceções? Ninguém gosta de pensar que cometa, mapa, planeta terminam com a letra A, mas são palavras masculinas. Ou o contrário, tribo termina com a letra O, mas é uma palavra feminina. Exceções, ninguém gosta delas. Eclesiastes ele apresenta a lição que faltou para os amigos de Jó, que não conseguiam entender o sofrimento de Jó. Na cabeça deles, a única razão plausível para que o sofrimento do Jó, ou para que Jó estivesse sofrendo, era que ele estivesse em pecado. Mas nós sabemos que não era isso. Os discípulos de Jesus, apesar de judeus, também não sabiam
ou não se lembravam das lições de Eclesiastes. Numa ocasião, eles perguntaram a Jesus, em João 9:2, Mestre, quem pecou? Este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele, nem seus pais pecaram, mas isto aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. A dinâmica da vida não é algo preto no branco. Ela não é como uma equação matemática. Faça isso, some isso, subtraia isso, então você obterá isso. Não é assim a vida. Ela se parece muito mais com uma canção cheia de improvisos. Olha só, em Eclesiastes 7,15. Nessa vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu, apesar da sua justiça. E um ímpio que teve vida longa, apesar da sua impiedade. Acabamos de orar, pessoas vítimas de um desastre que chamamos de natural. Mas não faz sentido esse tipo de coisa acontecer. Pessoas piedosas podem morrer precocemente. E pessoas que são osso duro de roer podem viver durante muito tempo. Tem gente que fuma uma vida inteira e vai morrer com mais de 80 anos. Tem gente que cuida da alimentação, faz exercício regularmente e morre aos 40. Parece não fazer sentido. Mas essa é a verdade nua e crua. Uma vida que requer sabedoria, mas na qual ser sábio não é sinônimo de ser feliz. O autor de Eclesiastes escreveu, quanto maior a sabedoria, maior a aflição. Quanto maior o conhecimento, maior a tristeza. E nesse caso, ou nesse nosso cenário, em busca de conhecimento, um conhecimento cujo resultado não nos deixa mais alegres, mas nos deixa mais próximos da verdade, é que nós começamos esse incrível livro que nos ajudará a entender mais e melhor o significado da vida. Ou, por qual razão vale a pena viver. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos e de refletirmos nesse livro, Pai, que o Senhor inspirou e que hoje temos acesso. Que esse seja um momento, Pai, para percebermos a chave que nos faz entender aquilo que o autor de Eclesiastes, Pai, o Senhor, usando Salomão, para nos ensinar até os dias de hoje, o significado da vida. E que isso, Pai, mexa profundamente com a nossa alma e transforme as nossas vidas para a honra e glória do Teu nome. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. O autor de Eclesiastes, ele se apresenta no primeiro versículo do livro, dizendo, estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Então a primeira identificação que ele faz de si mesmo é que ele é mestre. E essa palavra no hebraico, e muitas vezes eu vou citar essa palavra exatamente como ela é no hebraico, kohelet, também foi traduzido por pregador em outras versões. E também ela poderia ser traduzida por professor, afinal de contas, no final do livro, ele diz, o mestre também ensinou conhecimento ao povo. Então o objetivo do kohelet aqui, identificado como mestre, pregador ou professor, foi ensinar. Ele teve um objetivo didático. E como eu vou usar mais aqui as versões NVI e a NVT, a Internacional e a Transformadora, que traduzem kohelet por mestre, entenda que a intenção dessa palavra está na educação, na instrução, na orientação, no ensino. Por isso eu disse que professor também seria uma possível tradução. Além disso, o autor de Eclesiastes também usa outra identificação. Ele diz sobre si mesmo que é filho de Davi. E junto, no final ainda do versículo 1, ele apresenta esse filho de Davi como alguém que já havia reinado em Israel. O que ele também diz lá no versículo 12. Eu, o mestre, fui rei de Israel em Jerusalém. E apesar de muito contestado em nossos dias, a minha opinião, e como
de alguns teólogos conservadores do nosso tempo é de que o escritor desse livro é Salomão, o terceiro rei de Israel, filho de Davi. E de fato, gente, há tantas semelhanças entre Salomão e esse mestre, o Kohelet. Eu não vou dar os detalhes para vocês, mas vou mencionar para vocês. A quantidade de tesouro, a riqueza, os incontáveis servos, os projetos arquitetônicos, a quantidade de atividade literária, a quantidade de mulheres. Mas em especial, eu destaco a questão da sabedoria. Em 1 Reis 3,12, nós lemos o que Deus prometeu dar a Salomão. Deus disse: eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve nem haverá ninguém como você. E olha o que foi escrito em Eclesiastes 1,16, e que eu acredito ter sido Salomão. Pensei comigo mesmo, eu me tornei famoso e ultrapassei em sabedoria todos os que governaram Jerusalém antes de mim. De fato, adquiri muita sabedoria e conhecimento. E mais do que interessante saber que o autor do nosso livro foi alguém extremamente sábio, é que é dele, desse homem extremamente sábio, que está vindo essa frase: nada faz sentido. Opa! Alguém que teve uma vasta experiência de vida está dizendo: tenho visto tudo o que é feito debaixo do sol. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Ou seja, esse homem extremamente sábio, que vivenciou muitas coisas, quer convencer os seus leitores que a vida tal como ela é, nesse mundo, debaixo do sol, é frustrante e sem sentido. Salomão se dedicou a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo que é feito debaixo do céu. Uma expressão similar a debaixo do sol, que se refere a esse mundo, a esse planeta. Agora, perceba bem a extensão da investigação de Salomão. Ele diz, para explorar tudo. Se fosse eu dizendo para explorar tudo, claramente seria um exagero. Mas para um homem como Salomão, essa frase ela não é bem metafórica. O status, o poder e os recursos que Salomão tinha davam acesso ilimitado às experiências que ele desejava. No capítulo 2, que vai ser alvo da nossa investigação em outro momento, diz, no versículo 1, pensei comigo mesmo, vou experimentar a alegria, descubra as coisas boas da vida. Versículo 3, decidi me entregar ao vinho e extravagância. Dos versículos 4 a 8, lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e nele plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para regar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e províncias. Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias do homem. Perceberam o quanto Salomão foi um homem de vasta experiência? E eu só estou pegando um trechinho de Eclesiastes. Certa vez eu escutei de uma pessoa, eu não amo dinheiro, mas eu amo o acesso que o dinheiro dá. Você quer viajar? Precisa de dinheiro. Você quer comer algo diferente? Precisa de dinheiro. Você quer estudar num lugar melhor, fazer um curso mais difícil? Precisa de dinheiro. Você quer ter um carro, uma casa, boas roupas? Precisa de dinheiro. Salomão, ele tinha todo o recurso, além de fama e poder, para ter acesso que ele quisesse. E ele decidiu viver a sua vida ao limite da experiência humana. E depois de ter vivido sua vida ao limite, o que ele conclui? Ele conclui que tudo é
inútil e nada faz sentido. Versículo 2. E agora, que fardo pesado Deus pôs sobre os homens. Agora, o que ele quis dizer com que fardo pesado Deus pôs sobre os homens? Isso tem a ver com a pergunta que ele faz no versículo 3. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? E o fardo pesado está ligado à resposta dessa pergunta. E colocando ela para nós, ficaria: o que ganhamos com todo o nosso suor? Quais são os benefícios de todo o nosso trabalho? Agora, e preste muita atenção, porque o que eu vou dizer serve para todo o nosso resto de estudo no livro de Eclesiastes. Tanto para hoje, quanto para as próximas semanas. E eu já volto nessa pergunta do versículo 3, porque eu preciso falar o que eu vou dizer agora, para entendermos com precisão o que Salomão está ensinando. Vocês notaram quantas vezes Salomão usou a expressão debaixo do sol ou debaixo do céu nesse primeiro capítulo? Até aqui, eu mostrei para vocês que essa expressão ela aponta para o universo que Salomão está tratando as suas observações. Isso está correto. Esse mundo, esse planeta. E também está correto que essas expressões não são referências que se limitam ao reinado de Salomão ou à cultura hebraica. Debaixo do sol, que aparece 29 vezes em Eclesiastes, é uma referência a todo esse mundo e à multiculturalidade desse mundo. Não é uma coisa que é somente Salomão observando para os israelitas ou nos israelitas. É algo que vale para o mundo todo. Agora, o que essa expressão também significa, e que é a chave para entendermos todo o resto do livro, é que debaixo do sol, ou debaixo do céu, enquanto tem o seu escopo horizontal, bem abrangente, abraça o mundo todo, ele tem a sua abrangência vertical limitada. Porque é somente da perspectiva humana. Essa visão, esse debaixo do céu, ou debaixo do sol, coloca Deus fora da equação, debaixo do sol. E é dessa perspectiva que Salomão está escrevendo as suas observações. Deus, sol, debaixo do sol. De novo, esse versículo pergunta: o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho? É essa a pergunta? Não. Não é essa a pergunta. A pergunta termina com debaixo do sol. Ou seja, o que as pessoas ganham, a pergunta é: o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho quando não consideram Deus em suas vidas? Debaixo do sol. Acabamos de ver o versículo 13, que dizia: dediquei-me a investigar e a usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito debaixo do céu. O que ele está querendo dizer? Dediquei-me a investigar e usar a sabedoria para explorar tudo o que é feito nesse planeta, levando em conta quando não temos Deus em consideração. Olha o versículo 14 de novo. Tenho visto tudo que é feito debaixo do sol, tudo é inútil, é correr atrás do vento. Mas o que ele quis dizer? Uma paráfrase seria: tenho visto tudo que é feito nesse mundo da perspectiva quando Deus está ausente. Tudo é inútil, é correr atrás do vento. Vocês estão percebendo? O que Salomão nos mostra em Eclesiastes é que todo esforço humano é desprovido de um significado se a vida não for vivida como uma dádiva a ser desfrutada sob o temor de Deus. Em palavras mais simples, sua vida não significa nada se, para você, Deus não significa nada. Se você leva a vida sem Deus, pode ter certeza que não há nada que você faça nesse mundo que poderá dar eterno significado à sua vida.
seus esforços e suas conquistas não passarão de vaidade. Então, voltando à pergunta do versículo 3. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho, sem considerar Deus na sua vida? A essa pergunta, ele responde retoricamente que nada. Que as pessoas ganham nada com o seu trabalho debaixo do sol. E ele ainda conclui, como vimos, que a vida é um fardo pesado que Deus pôs sobre os homens. Por quê? Primeiro, porque ela é cansativa, ela é enfadonha. Vejam, versículos 4 e 5. Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O mundo ele funciona de forma cíclica, e não há nada que o homem possa fazer que mude isso. Homem nasce, homem morre. Mulher nasce, mulher morre. Nada conseguem fazer para que as propriedades da natureza mudem. Todos os dias o sol se levanta e o sol se põe. As correntes de ar não mudam por causa do ser humano. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá voltas e mais voltas, seguindo sempre o seu curso. A natureza não muda por qualquer suposto poder que o homem tenha. O vento continua a soprar onde soprava. E não são meras mudanças no curso do tamanho de um rio, como que somos testemunhas aqui em Paulo Afonso, que dá significado eterno e satisfação duradoura ao homem. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. E a água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Nós podemos tirar proveito da natureza, mas isso não ressignifica nossa condição debaixo do sol. Vidas vêm e vidas vão. O mundo continua do jeito que sempre foi conhecido. Sol nascendo, sol se pondo. Vento soprando, virando para o norte, para o sul, para leste, para o oeste. As águas findando no mar. Versículo 8. Todas as coisas trazem canseira. O homem não é capaz de descrever, os olhos nunca se saciam de ver, nem os ouvidos de ouvir. Queridos, com frequência, a vida é fazer comida, lavar a louça, lavar as roupas, usar o banheiro, tomar banho, usar o celular, ler mensagens, responder mensagens, cortar o cabelo, cortar as unhas, vestir a roupa do trabalho, ir para o trabalho, voltar do trabalho, chegar em casa, tirar a roupa do trabalho, colocar outra roupa para dormir, acordar. A ciclicidade que existe na natureza também existe no dia a dia das nossas vidas. Isso é cansativo? Claro que é. Porque essas coisas não trazem a satisfação que somente uma vida consciente da presença de Deus pode trazer. Uma vida cuja esperança passa do limite debaixo do sol e vai para além do sol. A rotina da nossa vida só ganha cor quando, além de reconhecermos que a vida é uma dádiva, também reconhecemos que vivê-la para o nosso Criador é a melhor decisão que podemos tomar. E nós somente conseguimos fazer isso quando, dia após dia, nós nos lembramos do Evangelho. De que Jesus Cristo, de que Ele morreu para pagar pelos nossos pecados, que impedia de termos um relacionamento íntimo e eterno com Deus. Sem o entendimento e sem a fé nisso, o fardo é pesado. Porque nada nesse mundo pode dar sentido à vida humana. Sem Deus, nada faz sentido. Salomão, ele continua. O que foi, tornará a ser. O que foi feito, se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol.
haverá algo de que se possa dizer, veja, isso é novo. Não! Já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Quando Deus nos criou, Ele imprimiu em nós o desejo pela paz, pela ordem, pela beleza. O nosso coração não se satisfaz plenamente quando não temos aquilo que somente Deus pode perfeitamente nos dar. Por isso, os nossos olhos e os nossos ouvidos, como disse no versículo 8, nunca se saciam com coisas criadas. Somente a tremenda beleza de Deus sacia os nossos olhos. Somente o timbre de voz de Deus é que sacia os nossos ouvidos. Nesse mundo, debaixo do sol, nós podemos apreciar os cânticos dos pássaros e ficarmos deslumbrados com as cachoeiras de Paulo Afonso. Mas isso também cansa e não dá significado às nossas vidas. Por experiência própria, eu digo, todos os dias eu ouço pássaros cantarem perto da janela do meu quarto. No começo era muito assim, que lindo, que gostoso. Hoje, muitas vezes eu me pergunto se eles não poderiam cantar depois das 6 horas, ao invés de 4h45. Pergunte ao Kécio, ao Giva, que trabalham na Chesse, quantas vezes eles viram as cachoeiras de Paulo Afonso. E como foi a primeira visita deles na cachoeira e como é a visita agora, depois de tantas idas à cachoeira. No ano passado eu fui 3 vezes. A primeira foi, uau! E eu queria passar tempo, ouvindo até o som da força da queda da água. A segunda vez que eu fui, legal. A terceira eu queria mais conversar com os meus convidados do que propriamente ficar olhando para a cachoeira. Talvez você seja o tipo de pessoa que começa a ter faniquito, chilique, quando não troca de carro, simplesmente porque está cansado do mesmo carro. Ou compra 1 ou 2 móveis novos na sua casa porque não aguenta mais olhar para os antigos. Ou quer renovar todo o vestuário porque já está cansado das mesmas roupas. E tudo isso é reflexo de quem nós somos num mundo como o nosso, onde não há nada de novo. E quando conhecemos algo supostamente novo, porque os nossos olhos e os nossos ouvidos não conheciam, eles podem se agradar, mas não se satisfazem para sempre. Eu não sei se Lavoisier, o pai da química moderna, era crente. Eu não sei o suficiente da vida dele para afirmar se era e nem se não era. Mas esse trecho bíblico sempre me lembra da sua famosa frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Mas há também uma outra consideração feita por Salomão para concluir que Deus colocou um fardo pesado sobre nós. Ele escreveu: ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade, aqueles que ainda virão, tão pouco serão lembrados pelos que vierem depois deles. Em outras palavras, ele está dizendo que a vida é um fardo, porque é fim dos nossos esforços, a marca dos nossos esforços é o esquecimento. Ninguém vai se lembrar de você daqui a um tempo. Ninguém vai saber do seu legado, como possivelmente você não sabe nada do que o seu tataravô fez. Talvez você não saiba nem o nome dos seus bisavós. Não se iluda. O que acontece nesse mundo tem muito mais a ver com o Criador do que com o seu nome. Ter satisfação na vida e enxergar sentido nesse mundo somente é possível além do sol. E isso significa entender nossa insignificância perante um Deus eterno e que não nos criou para sermos autônomos, mas para viver debaixo das suas asas, sob as suas orientações, para a honra e glória do nome dele. O que é que a gente pode concluir com tudo que vimos hoje?
que nada faz sentido sem Deus? Que ter satisfação nessa vida depende de uma consciência além do sol, ou seja, que Deus está presente? Que nada do que fazemos nesse mundo dá significado às nossas vidas? Eu creio que tudo isso faz parte de uma boa conclusão, porque são verdades que nós observamos na palavra de Deus. No entanto, eu quero enfatizar minha conclusão em algo que percebo estar presente nessas primeiras linhas de Eclesiastes e que será necessário tanto para o resto do nosso estudo em Eclesiastes, como também para o resto das nossas vidas. Quantos de vocês conhecem as obras de arte do artista plástico americano Michael Murphy? Ele chama o seu trabalho, ou a sua arte, seu trabalho, de arte perceptiva. Dá uma olhada. Para você ter uma apreciação pela arte desse artista plástico, você precisa ter a perspectiva certa de onde olhar. Similar à arte dele, e acredito que mais conhecido que Michael Murphy, também tem a arte plástica do francês Bernard Prat. Vocês conhecem? Então dá uma olhada nessa foto. O que parece? Talvez um monte de sucata colocado no canto de uma sala, com uma arrumação no mínimo estranha para alguém chamar de arte moderna, ou arte pós-moderna. E ficar aquele pessoalzinho na frente. Mas olha isso daqui. É sucata mesmo. Semelhante a Michael Murphy, para apreciarmos a arte de Bernard Prat, precisamos estar no lugar certo, olhar do ângulo certo. Somente aí a desorganização ganha sentido. A sucata ganha utilidade. A intencionalidade do Criador é entendida e a beleza da arte apreciada. Como vocês viram, Bernard Prat ele coloca uma plaquinha para que as pessoas saibam o lugar certo onde olhar. O ângulo certo para que as pessoas saibam o que ele quer que elas vejam. Com Eclesiastes, o objetivo de Salomão é nos deixar a maior parte do tempo longe dessa plaquinha, para percebermos com atenção o significado de viver debaixo do sol, onde tudo parece como uma sucata desorganizada e sem propósito. Que a vida é inútil, que a vida é cansativa e enfadonha, que nada faz sentido.
Essa perspectiva somente muda quando olhamos pelo prisma do Criador e enxergamos o amor e a graça de Deus, especialmente na pessoa de Jesus Cristo, que disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando cremos e vivemos sob a perspectiva de Deus, além do sol, nós podemos nos agarrar no que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Só em Cristo nosso trabalho ganha significado eterno e as nossas vidas se tornam verdadeiramente úteis. Que o nosso tempo estudando Eclesiastes nos faça perceber que o autor desse livro, Salomão, quer mudar a nossa perspectiva. E o autor da vida eterna, Jesus, quer transformar as nossas vidas. Oremos. Pai, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor, na Tua palavra, também colocou um livro para que pudéssemos enxergar a perspectiva de alguém que vivenciou muito, experimentou muito e sabe o que era uma vida sem ter a consciência da Tua presença. Senhor, nos ajude a olhar dessa perspectiva, Pai, debaixo do sol, e a desejar cada vez mais estarmos de uma perspectiva além do sol, para que enxerguemos o Senhor e desejemos cada vez mais a Tua vontade. Especialmente, Pai, naquilo que o Senhor fez por nós, por intermédio de Jesus Cristo, o único Salvador. A lente que precisamos para enxergar verdadeiramente a possibilidade de sermos úteis e de termos significados nessa vida. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém.